Olá pessoal, olá meu amigo, minha amiga concurseira, bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada para você que está aí estudando SUS. SUS está ficando descomplicado, não tá? SUS está ficando muito mais tranquilo, a gente já passou pelas diversas leis, leis orgânicas de saúde, Constituição, Decreto 7.508, você já teve essa aula também. Agora a gente está entrando na Resolução 453, ou nós estamos entrando num tópico que ele chama de controle social. Controle social, gente, nada mais é que a forma como as pessoas interferem na gestão do SUS. Anota isso aí. Controle social nada mais é que a forma como as pessoas interferem na gestão do SUS. É isso mesmo. É a forma como as pessoas, usuários, vão interferir na gestão do Sistema Único de Saúde, na forma de críticas, sugestões, elogios, propostas. Há várias formas de participação social ou de controle social. Há várias formas. A gente pode dividi-las de forma geral em duas maneiras. A primeira, que são os mecanismos formais de participação social. Nós temos dois: conselhos de saúde e as conferências de saúde. Nós já até tratamos um pouco desse assunto. Agora a gente vai entrar a fundo nos conselhos. Então, os mecanismos formais de participação social são dois: conselhos de saúde, que são aquelas reuniões que acontecem uma vez por mês, e nós temos as conferências de saúde, que são eventos que acontecem a cada 4 anos. Lembra disso? Isso é controle social formal ou mecanismo formal, mecanismo legal de participação social, porque está previsto em lei essa participação. Ok isso? Agora, nós temos também mecanismos informais de participação social. Por exemplo, blog, rádio, TV, internet, Instagram, Facebook. Você vai lá no seu Facebook, na página de alguém, e comenta sobre: nossa, fui na UPA dia tal e não fui bem atendido por um médico ou por um enfermeiro. Fui até a atenção básica vacinar em uma equipe que não tinha a vacina de dose tal. Você faz isso no Facebook, Instagram, na rádio, TV, isso é um meio informal de participação social. Os meios formais que a gente tem são os conselhos de saúde e as conferências de saúde. Então o assunto é esse, o assunto é controle social. Controle social, como eu já falei, a forma como as pessoas interferem na gestão do SUS. A forma como você, enquanto usuário, profissional de saúde, governo, gestão, vai interferir aí no Sistema Único de Saúde. Se é participação popular, se é controle social. Certo? Hoje em aula a gente vai entrar na Resolução 453, que ela explica sobre os conselhos de saúde. Ela vai versar, ela vai explicar a forma como os conselhos de saúde devem ser organizados, a forma como eles devem ser feitos, a forma como os conselhos de saúde devem ser feitos. Ok? Só para a gente começar aí, Resolução 453 de 10 de maio de 2012. Resolução essa que é do Conselho Nacional de Saúde. Então nós temos conselhos nas 3 esferas, lembra disso? Essa resolução é do CNS, essa é do Conselho Nacional de Saúde. Ok isso? Vamos lá então. Resolução 453. Para que ela serve? Qual que é o seu objetivo? Volta então na tela. Objetivo então é aprovar as seguintes diretrizes para a instituição, para a reformulação, para a reestruturação, para o funcionamento dos conselhos de saúde. Como eu já havia comentado com vocês, ela vai explicar a forma como esses conselhos de saúde serão organizados, como eles vão funcionar, como que funciona um conselho de saúde, quais são as normas para isso, como que ele vota, maioria simples, maioria qualificada, quem são os seus membros, como que eu indico esses membros, de quanto em quanto tempo que eu troco esses membros. Tudo que versa sobre o Conselho de Saúde, ou quase tudo, está na Resolução 453, que é objeto da sua prova. Vamos junto? Só com isso que a gente falou, eu já queria abrir com essa questão da EBSER, da Federal de Santa Maria de 2014, onde ele fala assim pra gente:
analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. A banca dessa pergunta é a banca AOCP. Então tá aí, questão da EBSER de 2014, que pede que a gente marque as corretas. Olha só pelo que a gente viu de controle social na aula de hoje, que a gente já conseguiria fazer essa questão aqui, ó. Olha, item 1, o controle social no SUS é um dos principais instrumentos para promover a democratização da saúde. E aí, gente, o que você acha desse item? O controle social é um dos principais meios para fazer a democratização da saúde? Verdadeiro. Quando eu participo, quando eu posso opinar, quando eu posso sugerir, quando eu posso participar, quando eu tenho voz, quando eu posso criticar, propor, pensar junto, quando eu posso fazer gestão participativa. Isso é sim uma das formas de democratizar a saúde. Item 1, verdadeiro. Item 2, a Constituição Federal de 88 é omissa em relação ao controle social no SUS? Falso. A CF não é omissa. A CF, como a gente já viu nesse curso, a CF traz a participação social como uma de suas diretrizes. É uma de suas diretrizes. Se não me engano, está lá no artigo 198 da Constituição Federal. Anote aí, artigo 198, diretrizes do SUS, participação social, participação popular no SUS, ok? Então, item 2, falso. Vamos até já marcar aqui. Item 1, verdadeiro. Item 2, falso. Item 3, controle social no SUS é uma forma de controle da sociedade civil organizada nas esferas da ação do Estado na área da saúde. Esse item aqui é um pouquinho mais complicado de entender, mas não de fazer. Quer ver? Olha aqui. Controle social no SUS é uma forma de controle da sociedade civil organizada. Controle social no SUS, uma forma de controle da sociedade civil organizada. Verdadeiro. É quando as pessoas se organizam na forma dos conselhos, na forma das conferências de saúde, para que possam participar do SUS. Até aqui, ok. Nas esferas da ação do Estado. Quais são as esferas do Estado, pessoal? Esferas são União, Estados e municípios. Municípios. Nas esferas da ação do Estado. Verdadeiro, então. Nas esferas do Estado, onde ele vai agir. Na área da saúde, para a gente fechar a questão. Item 3, então, verdadeiro. Quando ele traz as esferas da ação do Estado, ele está dizendo para a gente das esferas que a gente tem, União, Estados e municípios. Perfeito? Item 4, olha aí junto comigo. As conferências de saúde, os conselhos de saúde, são mecanismos formais de controle social. Olha que bacana. As conferências de saúde e os conselhos de saúde são mecanismos formais? São mecanismos formais de controle social. Eu já falei nessa aula que existem os formais e os informais. Formais são aqueles onde existe uma lei que o prevê, por exemplo, conselhos e conferências. Os meios informais são aqueles onde eu faço por blog, internet, rádio, TV, etc., como a gente já tratou na aula de hoje. Certo? Ficamos aí, então, com o item 3, verdadeiro, e o item 4, verdadeiro também. O item 1, verdadeiro, e o item 2, falso. Quer dizer, então, que nós temos 1, 2, 3 e 4 como itens verdadeiros, que é isso que ele pede, não é? No título ele traz para a gente, ele quer as corretas. Então, pronto. Letra B. Apenas 1, 3 e 4 são verdadeiras. Certo? Isso foi para a gente entrar no assunto, foi para a gente entrar na aula da Resolução 453, que trata para a gente dos conselhos de saúde e também trata do seu funcionamento. Certo? Esta Resolução 453, ela é dividida em diretrizes. Ela é dividida em diretrizes. A primeira diretriz que a gente tem, ela fala para a gente sobre a definição
de Conselho de Saúde. Então, ele define, ele explica. Então, ele vai explicar aí pra gente o que é um Conselho de Saúde. Olha só, a forma como ele define na lei. Então, se alguém te perguntar lá na balada, o que é um Conselho de Saúde? Se alguém te ver na rua, eu falar, mas o que é um Conselho de Saúde? Você vai falar assim para a pessoa. Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do SUS em cada esfera de governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, das secretarias de estados de saúde e também dos municípios, com composição e competência fixadas na Lei 8.142. Antes disso, vamos entender, né, gente? Vamos entender o que é isso daqui que eu estou falando. Conselho de Saúde, uma instância colegiada, formada por um colegiado, um grupo de pessoas. Nós temos membros que compõem esse Conselho de Saúde. Nós temos membros que vão compor esse Conselho de Saúde. Já já a gente vai entender quem são e quantos são. Mas por hora, por isso que ele traz o termo colegiado, formado por um colegiado de pessoas, ok? Deliberativo, olha o termo que ele traz, Conselho de Saúde é uma instância deliberativa. O que é isso? O que significa eu falar uma instância deliberativa? É o mesmo que eu dizer que ele vai deliberar sobre questões, que ele vai decidir sobre questões. Ele vai dizer que sim ou que não, que X ou que Y, aprova ou não aprova aquele relatório de contas do gestor. Então, ele vai dizer que sim ou que não, ele não vai ficar em cima do muro. A prova vai te dizer que ele é consultivo. Conselho de Saúde é uma instância consultiva. Falso. Conselho de Saúde não é consultivo. Conselho de Saúde é deliberativo, ok? Conselho de Saúde não é consultivo, é deliberativo. Perfeito? Terceiro termo que ele traz, Conselho de Saúde é uma instância permanente, é uma instância fixa, é uma instância que o tempo todo tem os seus eventos, ações, reuniões, não é esporádico, não é de tempos em tempos. Nós temos Conselho de Saúde atuando de forma permanente no nosso Sistema Único de Saúde. Perfeito? Em cada esfera de governo, o Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa, permanente do SUS, em cada esfera do governo, ou em cada esfera de governo. Olha aqui para mim de volta. Cada esfera de governo, então, significa eu dizer, então, que em cada esfera nós vamos ter um Conselho de Saúde. Na esfera da União, nós vamos ter o Conselho Nacional de Saúde. Na esfera dos estados, teremos conselhos estaduais de saúde. Na esfera dos municípios, teremos conselhos municipais de saúde. E lembre-se uma coisa, todos os municípios e todos os estados devem ter conselho de saúde. Lembra disso? Por que todo município e todo estado deve ter conselho de saúde? Primeiro, porque é lei, eu tenho que ter conselho de saúde. Segundo, se eu não tiver conselho de saúde, eu, enquanto estado e eu, enquanto município, não recebo recurso do Fundo Nacional de Saúde, nosso primo rico, lembra dele? Então, para que estados e municípios possam receber recursos do Fundo Nacional de Saúde, esses devem ter 6 itens que estão lá na Lei 8.142, que a gente já viu nesse curso. Artigo 4 ou 4º da Lei 8.142. Para que estados e municípios possam receber recursos do Fundo Nacional de Saúde, esses devem ter fundo de saúde, relatórios de gestão, plano de cargo de carreira e conselho de saúde com composição paritária, que é o que a gente vai ver já já. Beleza? Então, todos os estados e todos os municípios devem ter conselho de saúde. E também, claro, a gente tem conselho de saúde na esfera da União, que é o Conselho Nacional de Saúde. Perfeito isso? E a gente tem que pensar que esses conselhos que a gente tem, eles integram a estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados e da Secretaria de Saúde dos Municípios. Isso é o seguinte, gente, quando eu falo do Conselho Nacional de Saúde, eu estou dizendo
que ele é um braço do Ministério da Saúde. Ele faz parte, ele integra o Ministério da Saúde, ele está dentro do Ministério. Não é um órgão à parte, um órgão... Não, ele faz parte, ele integra, ele está dentro do Ministério da Saúde. Quando eu falo do Conselho Estadual de Saúde, eu estou dizendo, então, que o Conselho Estadual de Saúde integra a Secretaria Estadual de Saúde. Ele faz parte da SES. Ele é um braço da SES, ele é um órgão da SES. Quando eu falo do Conselho Municipal de Saúde, eu estou dizendo que esse conselho integra a Secretaria Municipal de Saúde. Ele é um braço da secretaria, ele faz parte da Secretaria Municipal de Saúde. É isso que está expresso nessa resolução 453 na sua primeira diretriz, ok? A sua composição, a sua organização e a sua competência estão fixadas na Lei 8.142, lei essa que a gente já até tratou nesse curso, que já foi descomplicada. Lembra disso? Lei essa que já foi descomplicada aqui nesse curso. Beleza? Vamos seguir? Primeira diretriz, então, define Conselho de Saúde. Olha o quanto de conceito a gente tirou, gente, num trecho só. Olha só, um trecho, tanto de coisa que a gente explicou, que a gente conversou e que a gente tratou. É aqui que mora a prova. A prova vai tirar de um trecho pequeno como esse, ela vai tirar termos e vai te perguntar. Deliberativo, consultivo, propositivo, permanente, colegiado, composição fixa, variável, enfim. Por isso que a gente tem que ter bastante atenção. E quando a gente lê, a gente vai fazendo links, vai puxando setinhas, explique o que é um termo X, um termo Y, e etc. Beleza? Vamos seguir aqui então. Aí ele traz uma ideia muito bacana nessa primeira diretriz, uma ideia muito bacana, que o processo bem-sucedido de descentralização da saúde promoveu o surgimento dos conselhos regionais, conselhos locais, conselhos distritais de saúde, incluindo conselhos dos distritos sanitários especiais indígenas, sob a coordenação dos conselhos de saúde da esfera correspondente. Volta aqui para mim. Por lei, nós temos 3 conselhos. O Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde. 3 conselhos, nacional, estadual e municipal. Sabendo disso aqui, então, nós temos que o processo de descentralização da saúde, do SUS, foi tão bem feito, que surgiu em alguns espaços, em algumas cidades, por exemplo, conselhos locais de saúde. Conselho local que é feito lá dentro do hospital, por exemplo, lá dentro do CAPS, lá dentro da equipe de saúde da família, lá dentro da UPA. Você já deve ter visto isso, pode ser que na sua cidade tenha algum estabelecimento de saúde do SUS que tenha conselho local de saúde. Pode ser que você já até fez parte dele. Pode ser até que você já fez parte dele. Eles, por lei, não devem ser feitos. Você pode ter ou não, é isso que ele está dizendo. Ele é fruto de um processo de descentralização muito bem feito do SUS, certo? Quer dizer que, por lei, nós temos que ter os 3, o Conselho Nacional, o Conselho Estadual e o Conselho Municipal de Saúde. Porém, por fruto do processo de descentralização muito bem feito, surgem os conselhos locais de saúde, os conselhos distritais, os conselhos regionais de saúde. Eu não devo tê-los por lei, mas se eu tiver, eles serão coordenados pelos conselhos de saúde da esfera correspondente. Olha aqui então, se lá na UPA que você é enfermeiro, que você é médico, que você trabalha, tem um conselho local de saúde lá, as normas de como você executará as ações nesse conselho deverão ser definidas pelo conselho da esfera correspondente, ou seja, nesse caso da UPA, será o Conselho Municipal de Saúde. É ele que vai falar como que deve ser feito esse conselho local de saúde. Perfeito isso?
Perfeito? Entendemos isso, então, que o Conselho de Saúde local, que a gente chama assim, é fruto de uma descentralização do SUS muito bem feita. Por lei, ele não deve existir. Se tiver, as normas serão feitas, dadas, regido pela esfera do SUS, pelo Conselho de Saúde da esfera correspondente. Perfeito? Vamos seguir, então? Bora seguir. Assim, então, os conselhos de saúde são espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde. Perfeito, gente, é isso mesmo. Conselho de saúde serve para que as pessoas interfiram na gestão do SUS. Ok? Podemos seguir? Segunda diretriz da instituição e da reformulação dos conselhos de saúde. Vamos ver o que ela traz para a gente. Ela traz para a gente que a instituição dos conselhos de saúde é estabelecida por lei federal, estadual e municipal, obedecendo a Lei 8.142. Então, para que eu institua um conselho de saúde, então, para que eu crie um conselho de saúde, isso deve ser feito pela lei, por meio de uma lei, na forma como ele falou. A instituição de um conselho de saúde, seja ele nacional, seja ele estadual, ou seja ele municipal, deve ser feito por uma lei. Deve ser feito por uma lei. Então, quando eu vou criar um conselho de saúde, eu faço por meio de uma lei. Se você for procurar o conselho municipal da sua cidade e for fazer uma busca sobre a sua história, você vai ver que teve em algum momento que teve uma lei que o instituiu. A partir da lei número tal, do ano tal, nós teremos o Conselho Municipal de Saúde da cidade tal, que vai atuar dessa forma para esse fim. Pronto, é isso que ele está trazendo aqui para a gente na segunda diretriz. Perfeito? Podemos seguir? Terceira diretriz, então, traz para a gente da organização dos conselhos de saúde. A forma como esses conselhos de saúde são organizados. Terceira diretriz sobre a organização dos conselhos de saúde. Aí aqui mora grande parte do peso da prova que a gente tem quando a gente trata da resolução 453. Daqui em diante, tudo que a gente vai falar que está na terceira diretriz tem um peso de prova muito grande. Então fique ainda mais atento a essa parte da aula. Vamos lá? Terceira diretriz, a forma como são organizados os conselhos de saúde. Vamos lá, a participação da sociedade organizada, garantida na legislação, torna os conselhos de saúde uma instância privilegiada na proposição, na discussão, no acompanhamento, na deliberação, na avaliação e na fiscalização da implementação da política de saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros. Em resumo, pessoal, é para isso que serve um conselho de saúde. Olha só esses termos. Propor, discutir, acompanhar, deliberar, avaliar e principalmente fiscalizar. É para isso que serve um conselho de saúde. Quando a gente vai até um conselho de saúde, se você ainda não participou, eu sugiro que você participe de uma dessas reuniões, certo? São reuniões riquíssimas, é uma aula de saúde pública ao vivo e de graça. Conrado, o que se faz numa reunião de conselho de saúde? Primeira coisa, discussão. As pessoas discutem. Vocês vão ver que são pessoas apaixonadas pelo SUS. Pessoas que querem defender o SUS. Certo? Pessoas que vão propor ações para o SUS. Pessoas que vão acompanhar tudo o que é feito no SUS, suas ações, seus serviços, o aspecto financeiro do SUS. Pessoas que vão deliberar sobre questões. Pessoas que vão avaliar questões e, principalmente, que vão fiscalizar ações e serviços de saúde. Conrado, eu posso ir lá participar?
Pode, já já a gente vai entender que você pode participar sim do Conselho de Saúde. Você pode participar como cidadão comum, como ouvinte, você vai lá para ouvir, você pode até falar de repente, mas você pode também participar como membro do conselho. Aí sim, você vai ter direito à voz e a voto. Se eu chegar lá agora como ouvinte, eu só vou ouvir. Eu posso até falar também, mas eu não posso votar. Eu não sou conselheiro de saúde. Se eu for membro do conselho, se eu for conselheiro de saúde, aí sim eu tenho direito à voz e a voto. Mas calma, isso tudo a gente vai entender. Só estou adiantando um pouquinho para que você comece a ter uma noção do funcionamento de um conselho de saúde. Ok? Tá aí então na tela as ações que devem ser feitas aí dentro de um conselho de saúde, ok? Seguindo então, a legislação estabelece ainda a composição paritária de usuários em relação ao conjunto dos demais segmentos representados. Isso é um ponto importantíssimo dessa resolução. Quer dizer que nós temos composição paritária do segmento dos usuários para os demais. Quer dizer que os usuários terão 50% das cadeiras de um conselho de saúde. Quer dizer que 50% dos conselheiros de saúde devem ser usuários do SUS. Quer dizer que 50% dos membros de um conselho devem ser usuários do SUS. Olha só, falei 3 formas que a prova pode te perguntar. 3 formas que ela pode te perguntar. No texto da resolução, ela traz assim, que a legislação estabelece ainda a composição paritária de usuários. Qual lei, por exemplo, pessoal? Lei 8.142. Conselho de Saúde com composição paritária. E aqui ele explica composição paritária dos usuários em relação aos demais segmentos. 50% de usuários, 50% de outros segmentos. Isso é composição paritária. Beleza? Podemos seguir? Então, se a prova perguntar o que é composição paritária, você já está craque, já está descomplicado aí o que é composição paritária. Conselho de Saúde será composto por, acompanhe aí na tela comigo. Conselho de Saúde será composto por representantes de entidades, instituições e movimentos representativos dos usuários. Perceba comigo o termo que ele está usando na resolução. Representantes. Quer dizer que um conselheiro de saúde, quer dizer que um membro de um conselho de saúde, ele representa uma instituição. Ele não é dele o voto, não é do João o voto. O João representa a associação de moradores do bairro Morumbi, por exemplo. O voto não é do João, ele representa uma instituição. É por aí que eu já quero que a gente já comece a pensar, certo? O Conselho de Saúde será composto por representantes de entidades, instituições e movimentos representativos de usuários. Isso se dá na forma de 50%. Entidades representativas de trabalhadores da área da saúde e do governo. Entidades representativas de trabalhadores e do governo. Entidades representativas de prestadores de serviços de saúde. Ou seja, das empresas que participam do SUS de forma complementar. Sejam elas com fim de lucro ou não. Certo? Essas empresas também poderão ter representantes em um conselho de saúde. Ok? Esses são os segmentos que podem participar de um conselho de saúde. Certo? Nós vimos aí. Para fechar, sendo o seu presidente, grifa para mim, sendo o seu presidente, eleito entre os membros do conselho em reunião plenária. Quer dizer, então, que o presidente do Conselho de Saúde, ele pode ser de qualquer segmento,
Mas qual segmento, Conrado? Não entendi, perdi. Volta aqui comigo então, não perde não. Eu disse agora em aula que o Conselho de Saúde será composto por usuários, profissionais da área da saúde, membros do governo e pelas entidades que prestam serviços de saúde para o SUS. As empresas que participam do SUS de forma complementar. É isso mesmo, então. Quer dizer que o presidente ele não tem que ser membro do governo. O presidente de um conselho de saúde não tem que ser membro do governo, não tem que ser profissional de saúde, não tem que ser usuário. Ele pode ser de qualquer um desses segmentos. Por exemplo, a prova pode colocar assim, que o presidente do próprio Conselho de Saúde será o secretário de saúde. Falso, não tem que ser. Pode ser? Pode. Deve ser? Não. Pode ser de qualquer segmento. O presidente de um Conselho de Saúde pode ser do segmento dos usuários, do segmento das empresas, do segmento dos membros do governo ou do segmento dos profissionais de saúde. Beleza? Fechamos aqui essa aula, a gente já vem com uma aula logo em sequência para que a gente possa continuar nessa resolução 453, certo? Voltamos já já, um abraço.